Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como sabemos, na última quinta-feira aconteceu a convenção de lançamento da Aliança pelo Brasil, o novo partido criado por Jair Bolsonaro. Eu li o programa de diretrizes da legenda e a conclusão que cheguei é que, pelo menos em teoria, estamos diante da fundação do primeiro partido genuinamente conservador da história dessa república. Para resumir em 3 palavras o programa da Aliança, eu diria Deus, liberdade e anticomunismo. Em se tratando de Deus, para muita gente pode parecer um absurdo essa mistura de política com religião. Porém, desde que as pessoas passaram a se organizar em sociedade, a política esteve intimamente vinculada à religião. E até mesmo a ruptura entre o Estado e a Igreja foi uma conquista que partiu da religião. A nossa condição de Estado laico deve ser defendida por todos nós. A laicidade é uma prerrogativa democrática, que inclusive, historicamente, sempre foi promovida por conservadores e liberais. Mas aqui no Brasil, isso ainda causa muita confusão para algumas pessoas que, por total ignorância, repetem o que outros ignorantes dizem. E assim, de forma endêmica, ficam desconfiadas, quando políticos externam sua fé dentro do governo, assim como também criticam crucifixos expostos nos órgãos públicos, criticam a expressão Deus seja louvado, impressa aí nas notas de real, entre outras coisas. O que elas não entendem é que um Estado laico é simplesmente aquele que não tem uma religião oficial, porém respeita e garante a liberdade de crença. O Estado laico é diferente de um Estado teocrático, que é aquele que se submete às normas de uma religião específica, como nos países islâmicos, por exemplo. Estado laico também não é, de forma alguma, um Estado ateu ou laicista, pois este é aquele que proíbe os ritos e as manifestações religiosas, como nos regimes comunistas, onde as igrejas são destruídas e as pessoas muitas vezes executadas por professarem sua fé. Uma coisa extremamente importante é que, independente da sua crença religiosa, ou mesmo aí que você seja um ateu convicto, goste ou não, a civilização ocidental foi erigida à luz do cristianismo. Foi por influência do cristianismo que no mundo ocidental todos os indivíduos passaram a possuir direitos iguais, independente do sexo, raça ou condição social. Se não fosse pelo cristianismo, a própria democracia seria algo inconcebível. Até mesmo os direitos humanos universais que conhecemos hoje não existiriam sem a influência da moral judaico-cristã. O grande problema é que a educação do nosso país, principalmente nas últimas décadas, retirou do currículo escolar a importância das nossas raízes históricas, privando o brasileiro de compreender o papel fundamental do cristianismo na formação e sustentação da nossa civilização. Bom, o programa de diretrizes do novo partido do Bolsonaro possui 5 tópicos. São eles: 1. Respeito a Deus e a religião. 2. Respeito à memória, à identidade e à cultura do povo brasileiro. 3. Defesa da vida, da legítima defesa, da família e da infância. 4. Garantia da ordem, da representação política e da segurança. E 5. Defesa do livre mercado, da propriedade privada e do trabalho. Como eu disse aí no último vídeo, hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o primeiro tópico deste programa, que é o respeito a Deus e a religião. Mas antes é muito importante você já deixar seu like para o vídeo ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Todo dia eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que são desinscritas do nada. Confere também se o sininho das notificações está ativo. E se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreve no canal. Então vamos lá. Eu vou ler aqui os parágrafos iniciais do texto desse primeiro tópico que eu vou usar para a nossa reflexão de hoje. Mas deixarei o conteúdo completo nos comentários. Estará no primeiro comentário. Em primeiro lugar, a Aliança pelo Brasil reconhece o lugar de Deus na vida, na história e na alma do povo brasileiro, que é um povo religioso
e solidamente educado nas bases do cristianismo em suas variadas vertentes e expressões. Contra fatos não há argumentos. O primeiro ato oficial celebrado em terras brasileiras foi uma missa. O primeiro nome que nos foi atribuído, Terra de Santa Cruz. O primeiro processo de nossa alfabetização primária esteve a cargo de ordens religiosas. Até hoje são devoções e os cultos populares que em todas as regiões dão vida, forma e cor ao povo brasileiro. A relação entre esta nação e Cristo é intrínseca, fundante e inseparável. Agora presta bastante atenção nessa parte. Por esse motivo, o partido toma como seus os valores fundantes do Evangelho e da civilização ocidental, herdeira do virtuoso encontro entre as cidades de Jerusalém, de Atenas e de Roma. Bom, depois o texto ele prossegue enfatizando o direito à liberdade de todos os cultos religiosos e que, como eu falei, o Estado laico não significa ignorar ou negar o fato que o povo brasileiro é cristão em sua grande maioria. Bom, para você compreender a importância de um partido contemplar esse conteúdo logo aí na sua diretriz inicial, eu vou recorrer ao seguinte mandamento bíblico: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Na minha infância e adolescência, quando eu escutava esse mandamento de Deus, eu entendia que nele se encontrava uma dinâmica meritória sobrenatural. Acreditava que se fosse um bom filho para os meus pais, Deus retribuiria minha conduta, me concedendo uma vida mais longa e saudável. Por isso, meus dias nessa terra seriam prolongados. Já se eu fosse para com os meus pais um filho desrespeitoso e não os honrasse, Deus me puniria com uma vida abreviada. Às vezes, quando se é criança, ver Deus aí como alguém que nos amaldiçoa quando agimos mal e nos abençoa quando agimos bem, nos ajuda a fazer a coisa certa. Mas é fato que Deus não é assim. E o medo não pode ser o dispositivo que nos torna uma pessoa melhor. Os sublimes mandamentos divinos não seguem essa lógica dos méritos e deméritos. Isso é coisa das religiões pagãs, onde as dádivas concedidas pelos deuses eram condicionadas ao que as pessoas faziam para agradá-los. Ter uma atitude correta, visando um benefício em troca, não pode, diante de Deus, ser considerada uma atitude genuinamente valorosa. E Deus é aquele que perscruta o nosso interior e conhece todas as nossas intenções mais íntimas. Deus deseja que o mandamento de honrar pai e mãe seja um fim em si mesmo, e não um meio para se conquistar um objetivo, como nesse caso aí, uma vida mais longa. Você só pode honrar de verdade seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, seus irmãos ou seus amigos, caso você os ame. E o amor não espera nada em troca, não visa objetivos. Amar é sempre um fim e nunca um meio para algo. Deus morreu por mim e por você por amor. Ele não abandonou sua glória, se fez carne e se entregou em sacrifício para obter algo de nossa parte, até porque não tem nada que possamos dar a ele. Mas quando entendo o que Deus fez por mim, sem que eu merecesse, esse entendimento me constrange a ser uma pessoa melhor. E o constrangimento é um dispositivo muito mais eficaz que o medo. O ser humano só é capaz de exprimir suas maiores virtudes quando aprende a fazer o que é certo sem esperar por qualquer recompensa. Se meu objetivo é ter uma vida longa, vários fatores aí podem contribuir mais para isso do que honrar os meus pais. Uma alimentação saudável, praticar esportes regularmente. Mas talvez aí o mais importante de tudo é algo que está aquém do meu controle, que são os critérios contingenciais. Pois não adianta nada seguir todos os pré-requisitos e precauções para se ter aí uma vida mais saudável e ser acometido pela infelicidade de ser atingido por um raio. Uma vez me contaram que um cara teve traumatismo craniano e morreu porque um coco caiu na cabeça dele enquanto ele passava debaixo de um coqueiro. Definitivamente, estar no lugar errado, na hora errada,
pode acabar com qualquer plano. Bom, honrar pai e mãe no sentido literal deveria ser um dever de qualquer cristão. Aliás, de qualquer ser humano, independente da sua crença religiosa. Mas no caso, esse honrar pai e mãe do livro do Êxodo na Bíblia é o 5º mandamento de Deus, ou o 4º, segundo a tradição católica. E os 10 mandamentos foram dados por Deus ao povo hebreu logo que este saiu da escravidão do Egito, antes de partir para a terra prometida, onde se estabeleceria como um povo finalmente livre. Os hebreus estavam prestes a entrar em um território de pessoas hostis, que não conheciam esse Deus e não entendiam o valor da vida. As pessoas que ali habitavam matavam por qualquer coisa. Ali era um lugar onde pais sacrificavam os próprios filhos para aplacar a ira dos seus deuses. Era um lugar onde a promiscuidade era divinizada, onde os homens faziam sexo com animais, com crianças, se atracavam em relações incestuosas, um lugar em que as pessoas eram desumanizadas, viviam como animais desembestados, correndo em direção da própria desgraça. E o 5º mandamento, honrar pai e mãe, visava justamente proteger e sustentar as gerações futuras de todas essas más influências externas que poderiam contaminar o povo hebreu, os descaracterizando como o povo eleito por Deus. Os hebreus sabiam que sua posteridade dependia da preservação dos mandamentos de Deus que foram legados pelos seus patriarcas. Eles entenderam que honrar pai e mãe significava honrar os valores, as crenças e os costumes dos seus antepassados, que eram transmitidos de pais para filhos, pois só assim estariam protegidos para que seus dias se prolongassem naquela terra tão hostil. E para nós, nos dias de hoje, essa dinâmica, além de apontar para um dos fundamentos do pensamento conservador, nos instrui a passar com segurança nestes tempos sombrios que estamos vivendo. E mais do que isso, nos aponta o meio mais eficaz de combater a revolução cultural, visto que a tendência do mundo contemporâneo é promover uma revolução em todas as interfaces culturais da sociedade, conforme proposto por Antônio Gramsci. O filósofo dizia: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. A lógica é que somente através da destruição dos valores tradicionais da nossa civilização ocidental, através da destruição de nossa herança ancestral, é que seria possível criar uma nova sociedade supostamente perfeita e igualitária. Só que essa sociedade perfeita, existente apenas em um futuro hipotético, não passa de uma construção idealizada por seres humanos falhos como eu e você. É muito perigoso apostar tudo aquilo que foi transmitido por nossos pais, apostar nossos valores mais caros em nome de um projeto cujo resultado concreto é totalmente obscuro. Por isso, ao invés de olhar para um futuro hipotético, o bom senso e a prudência nos impele a olhar para a vastidão do nosso passado histórico e a aprender com os erros e acertos daqueles que nos antecederam, para assim podermos encontrar as premissas que foram mais eficazes em manter o nosso convívio com dignidade, harmonia e liberdade, visto que somos seres cheios de pulsões malignas e egoístas, habitando em um mundo naturalmente caótico. E foi a junção da moral judaico-cristã, da filosofia grega e do direito romano que nos garantiu isso. O texto de diretrizes da Aliança pelo Brasil começa dizendo que o partido se compromete a justamente defender os valores da civilização ocidental, que foi erigida sobre a herança histórica, cultural e religiosa das cidades de Jerusalém, Atenas e Roma, ou seja, moral judaico-cristã, filosofia grega e direito romano. É justamente nessa tríplice que podemos encontrar todos os critérios que garantem nossa proteção, nossa liberdade e posteridade nessa terra.
Porém, ao contrário disso, o establishment progressista enxerga nessa tríplice a grande barreira que impede que nossa sociedade alcance aí um novo patamar evolutivo. E assim tenta substituir todos os nossos valores tradicionais, promovendo em seu lugar um novo conjunto de valores, como o relativismo moral, o igualitarismo a qualquer custo, o multiculturalismo, a imposição do politicamente correto, da ideologia de gênero, da desconstrução da família tradicional, de direitos privilegiados para supostas minorias, o aborto como símbolo de empoderamento feminino, a libertinagem sexual, a educação socioconstrutivista e mais uma série de valores e pensamentos concebidos por engenheiros sociais que visam desmantelar toda a nossa estrutura civilizacional para estabelecer uma nova ordem global, onde uma pequena elite possa controlar uma massa de seres decadentes, desumanizados e desarraigados de suas origens. Em face disso, deveríamos, assim como os hebreus velhos testamentários, honrar nossos pais e mães se quisermos que os dias da nossa civilização se prolonguem nessa terra. Afinal, foram os valores legados pelos nossos ancestrais, e não esses que querem nos empurrar, que nos fizeram chegar até aqui em segurança. O respeito a Deus e à religião, o tópico que abre o programa de diretrizes da Aliança pelo Brasil, mais do que reconhecer a importância da religião em nossa cultura, aponta também para a defesa dos pilares que ergueram e que sustentam toda a nossa civilização. Como falei no último vídeo, inevitavelmente teremos inúmeros malandros oportunistas se filiando à legenda como forma de trampolim eleitoral. Porém, cabe a nós separar o joio do trigo para colocar nas estruturas do poder aqueles que entendem a importância de honrar nossos pais e mães. Aqueles que entendem a importância de defender com unhas e dentes os nossos valores mais preciosos. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes. E se você puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Visite também a minha biblioteca. Toda semana eu disponibilizo lá excelentes indicações de livros. bibliotecadoluiz.com.br. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!